servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Daqui a pouco a gente continua a partir do versículo 15. Vamos lá. Deixa eu trazer algumas informações, porque eu percebi que provavelmente há pessoas bem jovens na fé, novas também na caminhada com o Senhor. Talvez haja alguém que ainda nem necessariamente experimentou, tomou uma decisão pelo Senhor. Então a gente vai tentar falar de tal forma que todos possam compreender. Tenha só um pouco de paciência comigo. Eu também não costumo demorar quando prego e não quero demorar nessa manhã. Só queremos colaborar com aquilo que o Senhor já está fazendo neste lugar desde quinta-feira. Só queremos cooperar com aquilo que o Senhor já está fazendo neste lugar. Eu estava ali atrás, antes de entrar na palavra, e estava pensando em algo. Cada um de vocês, de uma forma ou outra, direta ou indiretamente, só está nesse lugar porque alguém investiu para que você tivesse. Eu estava pensando que provavelmente, muito obrigado, provavelmente, porque é normal em acampamentos, principalmente com a quantidade de pessoas como essa, principalmente onde há adolescentes, é normal que haja alguém que não esteja muito conectado, na verdade, nem muito interessado com a parte espiritual. Isso é normal de acontecer. Mas isso não muda a realidade, para mim, de que você só está aqui porque alguém investiu para que você estivesse. E eu estava pensando, provavelmente, se não por todos, mas por muitos que estão aqui, há alguém que não está nesse ambiente agradável, que não está comendo certamente uma bela comida como você está comendo. Talvez nem esteja dormindo numa cama confortável como você está. Mas há alguém que está lá na maior expectativa da sua volta. Provavelmente há alguém ou alguns que nesse exato momento estão de joelho, dizendo assim: ó Senhor, ó meu Deus, ó meu Pai, toca meu filho, minha filha, meu sobrinho, meu afilhado, toca a vida dela, toca a vida dele. Provavelmente há alguém que você nem lembrou dela nesses dias, mas que já entendeu, porque tem mais tempo de vida do que você, que em meio a um mundo que parece maravilhoso, com luzes, com prazeres, com propostas, alguém que pela vivência da vida já entendeu que esse mundo, ele é totalmente ilusório, e além dos prazeres e das luzes e das baladas e dos convites, existe uma realidade tão horrível, que se a gente compreendesse, a gente não queria nada com esse mundo. Eu vou chamá-lo nessa manhã de Babilônia. Babilônia existiu como um lugar e como um império, um lugar geográfico e um império existiu na história. Mas o último livro da Bíblia, que fala sobre o fim de todas as coisas, Apocalipse, fala que Babilônia volta na história. Não mais como um império, não mais como um lugar geográfico, mas como um sistema que domina e influencia valores de uma sociedade. Na verdade, não só de uma sociedade, do mundo. Hoje é um império mundial, mas ele é invisível. Ele tem seus representantes, eles estão na música, eles estão nos esportes, eles estão na mídia. Babilônia tem sua cultura própria, sua linguagem própria.
Babilônia influencia a educação, a cultura, as artes, a religião. Volto a dizer, ela volta na história, Apocalipse fala que Babilônia retorna. E hoje eu estou aqui, me juntando a milhares que estão ao longo da história, que se posicionaram para enfrentar esse império poderoso, terrível, real, invisível, chamado Babilônia. E eu quero usar a vida de alguém que foi levado escravo, cativo, separado violentamente dos seus pais, dos seus colegas de adolescência, de pelada, de vôlei, seja lá qual eram os jogos na época de Daniel. Ele era um adolescente, cara. Adolescente quer estar com os amigos, quer bater um racha, quer conversar sobre qualquer coisa. Daniel não nasceu como um super-homem, superdotado. Ele era um menino comum, vivendo com a sua galera na casa dos seus pais. Mas um dia um povo bárbaro invadiu sua terra natal. Provavelmente passou seus pais a fio da espada. Talvez ele teve sua mãe até abusada, separado dos seus amigos de convivência, e foi levado barbaramente com uma leva. Provavelmente Daniel já foi um dos primeiros a ser levados para a Babilônia, para esquecer sua família, para esquecer sua identidade, sua história, sua cultura, para que ele fosse ensinado agora segundo os padrões de Babilônia. E foi isso que fizeram com milhares de jovens e tentaram fazer com Daniel e os seus amigos. Duas coisas de início que nós lemos aqui que tentaram fazer com Daniel. Primeira coisa, dá a comida do rei. Esses meninos vão ter que já crescer, desfrutando, entendendo que o prazer de comer a comida do rei e beber do seu vinho tem que apagar as lembranças daquela vidinha em Jerusalém. Dá a melhor comida do reino, a do rei, a da mesa do rei, e dá o melhor vinho para esse menino, para que ele esqueça sua identidade, sua religião, seu Deus, sua família, para que ele seja capturado pelos prazeres de Babilônia. Comida e bebida, sinônimo, um dos maiores sinônimos para mim de prazer. Alguém concorda? Ok, só 12 pessoas têm prazer em comer uma lasanha, estrogonofe, churrasco, picanha, feijoada, cheeseburger. Os outros comem por obrigação. Quem concorda que comida é uma fonte violenta de prazer, violenta no sentido de radical de prazer? Quem não troca, por pior que seja, por mais mal que faça, uma coca gelada, por nada nesse mundo? Quem gosta de uma boa Coca-Cola gelada? Ok. Então, Nabucodonosor, como um rei que tinha um propósito, escute isso. Você me dá de emprestado sua atenção e eu não encho o seu saco, e já já você vai comer uma boa comida. E eu garanto que nesses minutos que estaremos juntos, você não terá perdido o seu tempo. Tá bom? Essa vai ser minha palavra. Você não vai perder tempo, eu também não vou te encher, e juntos nós vamos almoçar e vamos nos preparar para a eternidade. Rei. Oh. E aí, rei? Cara, tem 4 meninos nessa leva que eles são diferentes. São comuns, mas são diferentes. Ei, deixa eu te dizer algo. Você é comum,
Mas você é diferente. Não tem para onde. Rei, tem 4 meninos que se a gente trouxer para o nosso time, apagar as lembranças da cultura deles, e se a gente capturá-los, e eu tenho uma ideia, rei, é pela comida e bebida, porque dá prazer. Eles vão esquecer aquela comida que eles viviam sem graça, comiam e desfrutavam tão sem graça lá da terra deles, seja lá qual for a comida. Então está certo. Dá a eles a minha comida. E tentaram fazer isso com Daniel e seus amigos. Uma outra coisa, Senhor, o rei Nabucodonosor, o nome deles, a identidade deles aponta para aquele Deus lá de Israel. A gente não conhece muito sobre esse Deus de Israel chamado Yahvé. Mas, rei, o que a gente lembra é que esse rei, ou esse Deus, ele libertou todo um povo do maior império na época, o Egito, com sinais, milagres, maravilhas. Rei, o nome desses meninos aponta para ele, a gente tem que colocar a nossa identidade. E fizeram isso de tal forma que apagaram, rasgaram o registro de nascimento. E passaram a chamar Daniel, por exemplo, de Beltesazar, Misael de Mesaque, Azarias de Abdinego, tentando, além de mudar a comida e bebida, colocar uma nova identidade. E um terceiro aspecto que tentaram fazer com Daniel, chegaram e decidiram, vamos ensinar a eles, nós vamos ensinar a nossa cultura. Meus queridos e minhas queridas, eu vejo nisso o que esse mundo que nós estamos vivendo, eu vejo o retrato mais fiel do que tentaram fazer comigo e estão tentando fazer com vocês e a geração de vocês. Há um sistema babilônico invisível que não se apresenta como de fato é, inimigo de Deus e das coisas do Senhor. E que tenta pelas várias formas de prazer, não comida nem bebida, e talvez também, mas pelas várias formas de prazer que instiga e que desperta o nosso prazer, para atrair vocês. E cada direção, ou cada passo que a gente dá em direção a essa mesa de Babilônia, a gente vai sendo fisgado sem perceber. E a gente vai perdendo coisas tão importantes sem notar. Então Babilônia, ela põe uma mesa com as coisas mais atraentes e gostosas que esse mundo propõe. Sexo, drogas, prazeres diversos, bebida e etc. Só para citar algumas. Babilônia põe essa mesa e cada uma dessas coisas vem num envelope, num embrulho, numa caixa tão bonito que a gente já fica atraído só mesmo de olhar. Alguém aqui já ganhou um presente que parece que a caixa era até melhor do que o presente? Não é? Eu já ganhei, quando eu olhei a caixa, eu digo, uau! Quando eu abri, eu acho que a caixa era melhor. Então, Babilônia, ela propõe essa mesa. E como sabe que, porque Nabucodonosor, ou o diabo, ele estudou as gerações e a humanidade ao longo dos séculos. Ele sabe como cativar a atenção, a fim de despertar os desejos e aprisionar o ser humano. E prazer, e fazer tudo em nome do prazer, e entre aspas, do amor, é válido em Babilônia. Qual é o ditado, qual é o lema e qual é a regra para viver em Babilônia?
Em nome do prazer, vale tudo, mano. Em nome do prazer e do amor. Só que é amor segundo a definição de Babilônia, não segundo os padrões de Deus e das Escrituras. Então, em nome da felicidade, em nome do prazer e do amor, segundo Babilônia, tudo é válido. E ninguém tem o direito de dizer não a você. E ninguém tem o direito de colocar regras. E ninguém tem o direito de se opor. Babilônia! Você nasceu para ser feliz. Se você não gosta do seu nome, nós mudamos aqui em Babilônia. Temos vários adjetivos em Babilônia para as pessoas. Temos vários nomes legais. O cara, a menina. E por aí vai. Uma outra coisa que tentaram fazer, e é sinônimo de Babilônia, eles vão quebrar e mudar os seus costumes. Família, isso é negócio do passado, mano. Família é a minha galera, tá ligado? Ouvi pai e mãe e tô fora. Então tudo aquilo que traz uma proteção e que lança princípios para colher bons frutos em Babilônia é demolido, é combatido. Eles também vão mudar a sua identidade, quem você é. Isso eu já falei, né? Eles vão também tentar ensinar a cultura deles. E olha, aí quem toca nessa palavra, né? Cultura. Porque se eu levanto um slogan, se eu vou para uma praça pública pregar o evangelho, dependendo do lugar, do horário, alguém vai dizer: ei, pregador, para! Aqui não! Mas se eu for fazer qualquer coisa e levantar a placa, cultura, pode. Pode, cultura pode. Pregar o evangelho? Não. Cultura pode. Nessa manhã eu estarei falando para todos, mas no final eu estarei orando talvez por poucos. Porque nessa manhã eu quero orar por aqueles que querem se posicionar como um Daniel na sua geração. Então talvez infelizmente não seja para todos. Mas quem sabe? Se a galera da intercessão aí estiver gerando, chorando, dores de parto, agonizando, não vai ficar ninguém de fora hoje. Porque não tem a ver com aqui. Aqui é a vitrine. Tem a ver com aquela salinha de porta de vidro lá atrás. Não tem a ver com luz de LED. Luz de LED não salva ninguém. Também não tem a ver com nenhum boneco de barro que passar aqui na frente. Tem a ver com isso aqui e com sua resposta a isso aqui. A sua resposta. A sua resposta. Eu vivo num estado de urgência. Sou consumido por urgência. Consumido por algo que eu vi e não tem mais como apagar, infelizmente. Gostaria de pregar uma mensagem mais leve, que atraísse pessoas e colocasse meu nome na parada do sucesso. Gostaria de pregar uma palavra mais light para ser mais amado, mais querido, quem sabe até melhor tratado, como alguns companheiros de jornada. Não consigo. Não consigo porque li as Escrituras e entendi o que está acontecendo nos meus dias e nos dias que estão por vir. Não consigo porque não sou mais um adolescente e vivi coisas que eu espero que vocês não vivam. Não consigo porque infelizmente um dia minha visão se abriu. Eu vi Babilônia. E vi que é justamente o que estão tentando fazer com vocês e muitos talvez nem percebam. Quebrar uma cultura para ensinar uma outra. Mudar sua alimentação para te atrair
a mesa dos prazeres, mudar sua identidade, para que nem sequer você se lembre do Senhor Todo-Poderoso, Yahvé, e o nome do seu Filho Jesus, mas para que você viva uma vida segundo você achar melhor, uma vida em busca dos prazeres, para ser alguém de Babilônia. Agora voltemos então, denunciado Babilônia, voltemos para Daniel. Nesse livro, nesse capítulo 1, eu poderia ler vários capítulos, porque o livro de Daniel é maravilhoso. Cada um tem a sua viagem, né? A minha viagem é a Bíblia. Já foi as drogas, já foi as bebidas, já foi as baladas, hoje é a Bíblia. Hey. Eu quero só me deter no capítulo 1 do livro de Daniel. Quando Daniel entendeu algumas coisas, ainda sendo jovem e mesmo sendo escravo, ele se posicionou. E eu quero destacar 3 coisas para a gente orar. Primeira coisa está lá no versículo 8. Alguém pode ler em voz alta, por favor, o versículo 8? Capítulo 1, versículo 8. Daniel 1, 8. Só nesse versículo eu já vejo 2 coisas. Depois eu menciono a terceira e oraremos. Daniel diz aí, pelo menos na versão NVI, ele decidiu. Na versão revista e atualizada, diz que ele resolveu firmemente. Como ser alguém comum, mas diferente. Como não entrar na onda e ser mais um jovem de Babilônia, que faz tudo o que todos fazem a fim de ser aceito, que prova coisas que não deveriam e outras que não chegou o tempo. Como ser diferente em meio à Babilônia, quando todos fazem a mesma coisa? Primeiro ponto que eu quero deixar para ti, chama-se decisão. Diga, por favor, decisão. Agora, como quem já decidiu, diga decisão. Decisão. Porque isso o diabo não fará por você. Nenhum amigo, nenhuma amiga, namorado ou namorada prevalecerá se você decidir algo. Mas não é qualquer decisão. Na minha Bíblia, em uma das versões diz assim, ele decidiu firmemente. É tipo assim, estou na zaga, pode até me derrubar, mas daqui ninguém me tira. Uma decisão. Só que decisão na idade de vocês muitas vezes é um desafio, por quê? Porque nós temos, é normal da idade de vocês, entre outras coisas, um desejo por aceitação. Como você sabe, irmão? É porque eu fui adolescente, jovem, e não faz muito tempo. Eu andei com uma galera. A galera era tão boa que chamava-se Galera da Lama. Para você ter uma ideia. E aí, aos poucos, eu fui abrindo mão daquilo que eu ensinei, ou melhor, que eu aprendi em casa. E fui pegando os princípios da galera que eu andava. E fui vendo, cara, que vida massa. Em casa é muito careta, regra para tudo. Mas aqui eu posso ser quem eu sou. Então a primeira coisa
que vimos aqui em Daniel, ele decidiu. E nessa manhã, eu quero te dizer, essa é uma manhã de decisão. Você vai ter que decidir. Porque, volto a dizer, uma das dificuldades, talvez quase inerente, comum à idade da maioria de vocês, é a dificuldade de decidir por algumas coisas. E uma das tentações é fazer o que todos estão fazendo, porque afinal de contas, todos estão fazendo e é mais fácil. Até porque se eu chego no meio da minha galera e digo, cara, a parada é o seguinte, eu estou fora a partir de hoje disso, daquilo e daquilo outro. Os caras vão me mandar, vão me chamar de babaca, de otário. Vão dizer, cara, tu fosse para aquela parada, eu não te disse para tu não ir. Fizeram tua cabeça lá, mano. Fizeram uma lavagem cerebral. Tu vai perder tua juventude dentro de uma igreja. Deixa de ser otário, rapaz. Vem para Babilônia, cara. Tem vinho 24 horas, a gente vai sair com as meninas. O teu nome aqui vai ser o cara, a mina. Tu vai perder tua juventude. Teu nome não é mais Daniel. Tu não tem nada a ver com Deus. A gente vai te dar uma identidade própria. Primeira coisa, deixa eu ser repetitivo. Ele decidiu. Daniel tomou uma decisão. E você acha que foi fácil? Adolescente, escravo, sem seus grandes amigos. 3 foram. E os outros? Sem sua família, lascado como escravo, vendido. Talvez pensando, cara, cadê Deus? Você acha que foi fácil? Abrir mão das melhores comidas de Babilônia, as comidas que eram dadas ao rei, para comer um pouco de legumes e água, ou coisa sem graça. Ah, mas eu gosto de legumes, beleza, come 10 dias só água, legumes puro com água, e depois me diz alguma coisa. Ei, eu estou aqui para dizer, desde já, não será fácil. Por isso você vai precisar decidir, mas não decidir num momento, num ambiente como esse, que as nossas emoções estão à flor da pele. Você vai precisar decidir tão firmemente que segunda-feira, terça-feira, semana que vem, mês que vem, ano que vem, a sua decisão não muda. Eu quero servir, eu quero conhecer a Deus, eu não vou perder minha identidade. Porque vão tentar tirar a tua identidade. Vão tentar imprimir a sua própria dieta, a sua própria comida. E vão tentar ensinar a você a cultura de Babilônia. Daniel decide firmemente. Em segundo lugar, ele toma uma atitude. Porque decidir é o primeiro passo. Tem a ver com compreender algo, pesar na balança, calcular, e ainda assim estar firme naquilo. Mas não adianta decidir se você não age. Não adianta decidir se você não toma uma atitude. Então Daniel decide e age. E ele vai para o chefe lá dos escravos e diz, olha, eu não quero comer essa comida. E diz o texto que ele decidiu firmemente não contaminar-se. Ou seja, deixa eu voltar um pouquinho. Ele entendeu que aquela comida de Babilônia, por mais prazerosa que fosse, por mais que ele quisesse, estava contaminado. Deixa eu te dizer algo, deixa eu voltar ao primeiro ponto, para a gente ir para o segundo. Deixa eu te falar algo. A comida que o mundo tem para oferecer, o estilo de vida, os prazeres, são muito melhores do que as coisas de Deus. São muito mais prazerosas. Sim, então se são mais prazerosas, qual é o problema? O problema é que ninguém fala para a gente que elas estão contaminadas. Alguém já passou mal por causa de uma comida, de algo que você comeu estragado? Eu já quase morri, quase morri mesmo uma vez, mas passei mal outras. E na estrada, meu amigo, pregando o evangelho, de vez em quando tem que dizer para um dos meninos, encosta
Deu ruim, encosta o carro. Ei, deu ruim. Mas deixa eu te dizer, eu gostava muito de comer na praia ostra. Na minha adolescência, quando eu ia para a praia, ostra. Ah, mas então você era cheio da grana. Deixa eu te dizer que a gente tinha uma tática. Ficávamos esperando até 3 horas da tarde, 4 horas. Quando passava o menino das ostras, que já era final de expediente, ninguém ia mais comprar, a gente dizia, e aí, vai, um no outro. Aí pegava aquela velha camisa surrada e trocava no resto do balde do cara. E tome ostra. Limão e sal. E eu pensei que eu tinha me tornado um expert para identificar quando uma ostra estava estragada. Você cheirava, se ela ainda estava com líquidozinho, beleza. O problema é quando a gente acha que já sabe identificar o que é, o que não é, até onde dá, até onde não dá, o que pode e o que não pode. E um belo dia, resumindo, eu quase morri por causa de uma ostra estragada. Mas o menino que vendeu ou que fez a troca, ele não me falou. Talvez ele também não sabia. Talvez quando ele viu lá, quando abriu, porque quem abriu foi ele, eu não tinha manha de abrir. Talvez ele viu e, essa vai dar. Porém, a responsabilidade, a decisão de comer foi do cara do balde ou a minha? Então eu não posso jogar a responsabilidade para ele. Volto a dizer, talvez ele sabia, talvez não. Mas eu tinha a responsabilidade de comer ou de não comer e decidi comer. Esse é o problema das comidas desse mundo. O estilo de vida desse mundo, mas é muito mais prazeroso do que se voltar para Deus, orar, ler Bíblia, estar na igreja. Então qual é o problema, já que eu sou jovem? O problema é que todas as comidas que esse mundo dá, não aparece ninguém para dizer, olha, está contaminado. Mas cedo ou mais tarde vai te fazer mal. E não vai levar só a sua saúde física. Eu diria que isso até é o de menos. Vai levar a tua dignidade, tua pureza, teu nome, tua honra. Teu prazer de estar em família. Teu prazer de querer conhecer a Deus. Babilônia vai roubar, vai tirar aquilo que eu considero que você tem de mais importante nessa vida. Sua pureza, sua dignidade. E depois, quando você perder, você será mais um em Babilônia, com a marca de Babilônia. É isso que fazem. Como você sabe? Porque infelizmente eu não me converti ontem. Porque infelizmente eu vim de lá. Me converti aos 20, dos 19 para os 20 anos. E antes tinha ido lá. E tinha sentado na mesa de Nabucodonosor. E tinha comido sua comida e sua bebida. O problema é que quando você perde tudo e não tem mais nada para oferecer, eles fazem assim em você. Eita, chutei de novo. Espero que novamente minha cabeça não... Ei. É isso que vão fazer. Quando você não tiver mais nada para oferecer, vão te chutar e vão te colocar naquele hall igual a todo mundo. O que eles querem? Sua dignidade, seus valores, seus princípios, sua pureza, seu nome. E deixa eu abrir um parênteses porque eu sou pai, cara, eu tenho que falar disso. Se o seu namorado, ou sua namorada, não respeita a sua decisão de esperar, a sua decisão de ter um namoro nos padrões santos, bíblicos e divinos, manda ele pastar. É um conselho que eu dou.
segue se quiser. Manda pastar. Pastar, não tem uma expressão melhor. Manda pastar, mano. Que pasto é comida de burro. Manda pastar. Essa é a maior prova que ele não te ama. Não está nem aí para seu coração. E reafirmo minha palavra agora como homem, tá bom? Eu sou pai. Se ele te ama mesmo, vai saber esperar e vai te respeitar. Se está forçando a barra, não está nem aí para você. Manda pastar. Sinto um leão andando aqui hoje. Para proteger suas ovelhas. Para elas, ele se apresenta como um cordeiro. Para os lobos, como um leão feroz. Não enfrenta ele, não vai dar para você. Então eu venho em nome do cordeiro e em nome do leão. Em alguns momentos estou manso como um cordeiro, e outros nem tanto. Porque ele tem as duas naturezas. Daniel decide e toma uma atitude. Ele vai até o chefe dos eunucos e diz: cara, me deixa de fora disso. Isso não dá para mim, não tem a ver com minha identidade. Não tem a ver com minha cultura, não tem a ver com meu povo. Não, Daniel. Não posso. Se o rei vê vocês mais abatidos do que os demais abatidos, minha cabeça é quem vai voar. Não, Daniel, não posso. Daniel poderia ter dito, fiz a minha parte. Ei, não tem mais essa história de fazer a sua parte. Não tem a ver com fazer uma parte, tem a ver com fazer o todo. Decidir firmemente e nada te vai remover desse lugar. Aí Daniel pensa, mas quem serve a cozinha mesmo, a comida, é o chefe da cozinha. Daniel vai lá. Amigo, experimenta. Por 10 dias. Me dá só essa coisa sem graça desses legumes e dessa água aí. Que o rei não come. Porque Nabucodonosor não come a água e o vinho que tem um propósito. Experimenta por 10 dias. Se no final eu estiver pior do que os demais, eu me dobro. Mas se não estiver, então essa vai ser a minha comida, a minha cultura, o meu estilo de vida, a minha bebida aqui em Babilônia. Beleza, Daniel. Feito. Quando Daniel toma essa decisão e toma essa atitude de ir lá, logo em seguida, olha o que a Bíblia fala. Porque Deus respalda isso. Ah, como Ele ama isso. Versículo 9, por favor. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Ou como diz essa versão, NVI. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Resumindo, Deus honrou e deu graça diante da decisão de Daniel. O que eu quero dizer com isso? Cada decisão que você tomar por causa de Deus, Ele vai te honrar. Mas vai ser tão difícil enfrentar Ele, enfrentar ela, enfrentar a minha galera. A cada decisão em direção ao que Deus tem para ti, Ele vai te dar graça. Ele vai te honrar. Ele vai te abençoar. E aí, continuando agora da onde eu parei.
Eu não lembro que versículo eu tenha parado. Se alguém lembra? 15? Ok. Versículo 15, por favor. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Rei, deixa eu te dizer uma coisa. No final de tudo, o seu aspecto vai estar muito melhor. Hoje eu encontro meninos que não são mais meninos. Os caras que eram os caras na minha época. Eles eram surfistas, tinham as meninas que queriam, eram desenrolados. Hoje eu olho para eles, talvez estejam saradões ainda. Mas eu olho nos olhos dele, uau, cara, como esse cara foi ficar tão horrível desse jeito. O cara está com a cara do mundo. O cara está me lembrando o diabo. Ei, jovem, que aparência você quer ter no final de tudo? Com quem você quer se parecer? A quem você quer de fato agradar? Com quem você quer se parecer? Enquanto o apóstolo Cris pregava aqui, o Espírito só pode ser Ele, me levou no tempo. E deixa eu contar aqui, porque pode ser que abençoe alguém, ainda que seja engraçado. Mas no meio da galera que eu andava da minha idade, por um bom tempo assim, a gente ia para as festas, né? Na época era festa, festinha, hoje é outro tempo, é balada. É a mesma parada, é a mesma coisa. Eu acho, não sei. Hoje eu estou indo para outras baladas. Mas saio mais doido do que saía naquela época. Só com um diferencial, não gasto nada, não leva a minha saúde, não leva a minha dignidade, não leva a minha pureza. E também não passa. A única coisa em comum é, se beber demais, não dirige. Dependendo do culto, não saia dirigindo. Hey. Vamos lá, depois eu conto essa história, se tiver tempo. Não quero tomar seu tempo. Vamos para a Bíblia. Ou eu conto. Eu não sei, eu não quero passar do tempo. Mas ninguém me deu tempo, então. Só disseram que era de manhã. Ninguém falou nem a hora para eu chegar, nem a hora para sair. Então. Deixa eu te contar uma coisa. Eu saía com a galera, íamos para as festinhas, as baladas de hoje. E eu via os meus amigos sempre se dando bem. E sempre eu ficando. E com o tempo você vai crescendo, adolescência, juventude. E muitas vezes eu ficava muito mal com aquilo. E como em Babilônia tudo que importa é a aparência, né? As bandeiras de Babilônia é prazer e aparência, é tudo nesse mundo em nome do prazer e da aparência. Você tem aparência, em Babilônia é tudo. Mas nessa manhã eu vim atrás dos Daniels. E das Danielas. Voltando para a história. Com o tempo eu fui ficando mal. Baixa autoestima. Todo mundo é desenrolado, só eu que vou ficando. Todo mundo descola uma menina, só eu que me dou mal. Só eu que volto para casa. Todo mundo se dá bem aqui. Isso é o que se pensa estando em Babilônia.
E hoje eu olho para trás e fico pensando, Senhor, como você já tinha tanto zelo comigo, tanto cuidado, você me protegeu de tantas coisas. Eu tive tantos livramentos, gente. Tive tantos livramentos, entrei em tantas coisas que eu tenho vergonha só de mencionar. Entrei em tantas paradas loucas, quase morri no carnaval de Olinda, quase morri embriagado num acidente de carro de madrugada. A pessoa que estava comigo teve que ir para o hospital, teve que operar a perna, ficou preso. Me meti em confusão no carnaval de Olinda, tive que ir para o hospital, tive dentes quebrados, quase morri. 5 caras me cercaram, um tirou um revólver e apontou para mim. Eu estava louco, embriagado, drogado. Muitas outras situações. Você acha que eu tenho prazer nisso? Mas quando eu estava lá e contava para os meus amigos, eles aplaudiam. Então deixa eu te falar numa linguagem que você vai entender. Para cada menina que eu não fiquei, era Deus me protegendo, como Deus foi bom comigo. Oh, aleluia. Aleluia. Agora no tempo certo, aí a princesa chegou. Uau! Ei, e quando Deus faz, quando você espera, Ele capricha, viu? Ele capricha. E aí, Ele te deu uma mulher? Não, cara. Deus não tem uma mulher para os meninos aqui. Ele tem uma esposa. Mulher, por favor, me compreendam. Pode ser qualquer uma. Não estou desfazendo com a figura da mulher. Mas esposa, só Deus sabe onde encontrar. E aí, meu amigo, vai te completar em tudo. Deixa eu ser mais claro, para que ninguém se sinta... Mulher é Babilônia quem dá. Esposa é o reino dos céus. Marido, o melhor, homem, quem dá é Babilônia. Na verdade, Babilônia também não dá. Mas o reino dos céus sabe onde eles estão. Fui claro? Aleluia. 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 Só abrindo um parênteses. Lá eu fui tomar um café e me contaram de uma história que rolou aqui há 2 anos atrás. E eu pensei que a gente era um pouquinho maluco. Mas depois do que vocês aprontaram, eu vi que vocês são muito doidos mesmo. Uma simulação que rolou aqui. Meu Deus. Eu acho que é por isso que a gente se sente sempre em casa quando estamos no meio de vocês. Que os malucos falam a mesma linguagem. Que não é a de Babilônia. Ei. Sabe o que é que... Deixa eu abrir um parênteses, eu já vou para o último ponto. Sabe o que é que o reino dos céus está precisando? Sabe o que é que Deus espera? Que você se torne tão intenso, tão intensa por Jesus, tão apaixonado. Que você vai chegar no meio da galera. Vai dizer, e aí, rapaziada, o que vocês estão falando? Falando de sempre, né? Que a gente já sabe o que é. Roda de meninos que não são cristãos, só fala de uma coisa. Economia mundial. As novas descobertas da NASA. Mas o reino dos céus está esperando um Daniel que sente assim. Diga aí, galera.
Hoje eu tenho uma pauta nova na parada aqui. Não. Cara, eu estou apaixonado. Sério? É. Cara. Ou eu encontrei uma parada, mano. O bagulho é louco. Na verdade, eu não encontrei uma parada. Eu encontrei alguém. Eu descobri a pessoa da minha vida. Não, hoje a gente não vai falar das porcarias de sempre. Estou falando das rodas dos meninos do mundo. Como alguém que sentou em muitas delas. Hoje eu trouxe uma parada mais forte do que qualquer pedra, ou pedaço de mato, ou líquido. Hoje eu trouxe uma parada para a gente provar. E hoje não é vocês que vão falar dessas porcarias que sempre a gente fala. Hoje quem vai falar sou eu. E eu não vou ter vergonha de falar. Eu fui alcançado por alguém. E o seu nome é Jesus. E eu estou tocado por Ele. Por isso, gente, deixa eu dizer algo. Seguir Jesus é só para quem é muito, mas muito corajoso e corajosa. Porque seguir o rumo de Babilônia não precisa tomar nenhuma decisão, é só ir, porque o mundo já está levando. Mas seguir Jesus é para quem é rochedo mesmo, que não vai se envergonhar. Um dia eu estava caminhando, vi 2 jovens, eles estavam se drogando. Não faça isso, proibido para menores. Mas eu estava caminhando, vi e não podia mais fazer de conta que não os vi. E senti o Senhor dizendo, e aí, vai fazer nada? Estava caminhando e comecei a convencer a Deus, Senhor, eu estou cuidando da minha saúde. No Brasil é tanta taxa que até as minhas taxas estão altas internas. Falaram que eu tenho que caminhar. Senhor, peraí. Agora eu estou de folga. Beleza? Aí vem a pergunta de novo. Você não vai fazer nada? O Senhor, eu já falei, eu estou caminhando, cara. Os caras estão aí, curtindo a deles. Você não vai fazer nada? Tá bom. Tudo bom, gente? Boa tarde. Os caras já olham assim, né? Meio desconfiado. Gente, queria deixar uma palavra para vocês. E comecei a falar em palavras simples sobre o amor de Jesus. Aí um deles disse assim, senta aí, mano. Aí eu pensei, e agora? Aí na minha mente começou já a processar. Jornal do dia seguinte. Pastor evangélico é encontrado usando drogas com jovens na praia. Aí uma hora você tem que decidir sua reputação ou 2 vidas que podem ser livradas do inferno. Senhor, se alguém passar aqui, já comecei, agora vou até o fim. Sentei. Ah, gente, aqueles 2 meninos estavam com tanta sede de Jesus. Estavam com tanta fome. Sabe por que eles estavam se drogando? Por causa da fome e da sede. E porque ninguém nunca falou para eles até aquele dia onde saciar aquela fome e aquela sede. Alguém disse que era em Babilônia, eles foram, como um dia eu fui. Mas houve alguém que naquele dia, só por causa da misericórdia e graça dele, que parou e disse assim, ei, tem uma outra comida, se quiserem provar uma outra bebida, não tem tanta graça como essa, entre aspas. É comparado a um legumezinho. Mas no final da vida de vocês, o aspecto de vocês será outro.
Foi tão precioso aquele tempo. Em último lugar, Daniel decidiu e Daniel agiu. E vamos ver então o final da história dele. Que versículo eu parei? 16. Vamos lá. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho, que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes quatro jovens, Deus deu, olha o que Babilônia queria dar. Deus é quem deu para um propósito. Eles não aprenderam sobre Babilônia com os babilônios, aprenderam com Deus para cumprir um propósito. E aprenderam sem provar. Uau! É o que Deus quer fazer com vocês. Deus quer que vocês saibam tudo de Babilônia, para poder ajudar outros a sair, sem nunca terem provado de Babilônia. Uau! Verso 17. Novamente. Ora, a estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Ou seja, Deus o fez um profeta e deu dons proféticos para Daniel. É isso que ele vai fazer na geração de vocês. Houve um profeta, seu nome Joel, que disse assim: nos últimos dias, os jovens, eles vão profetizar. Nessa manhã, ou início de tarde, eu quero chamar os jovens profetas. Eu quero anunciar que para aqueles que se posicionarem como Daniel, haverá uma liberação. Não estou falando hoje, isso é uma profecia para a geração de vocês. Há uma liberação do Espírito e dos dons da profecia. Vocês vão profetizar, gente, vocês terão a chave para a resposta que muitos não saberão. Eu não estou falando do resultado do cálculo da prova de física e matemática. Eu estou falando que há disponível para a geração de vocês, por meio dos dons que o Senhor concede e está derramando na geração de vocês, a resposta para uma geração adoecida. Casos difíceis. Respostas para famílias em crise. Já pensou, jovem, você poderá entrar numa casa de um amigo seu da escola, da faculdade, que está em crise, que os pais brigam o tempo todo, que um dos filhos até tem pensado em tirar sua própria vida, e você pode entrar, talvez com pouca experiência, talvez sem saber muitas palavras, mas reunir eles lá em algum momento e dizer: tio, tia, posso fazer uma oração? E talvez essa simples oração seja o remédio, a resposta para curar aquela família, ou começar a curar aquela família. Eu não sei quantos me entendem. A resposta para uma sociedade adoecida que provou de Babilônia está nas mãos de vocês. Vocês têm a chave, gente. Deus quer dotar, Deus quer derramar não só conhecimento e ciência humana. Deus quer levantar aqui profetas e profetisas, que muitas vezes chegarão em casa e vão dizer: papai, eu estou vendo o senhor tão preocupado com tal situação. Senti no meu coração Deus falando: faz tal coisa, papai. Ou não vai por aí não, papai. Enfim, Deus deu graça a Daniel, fez dele um profeta em Babilônia. E olha a ironia, entre aspas, do que aconteceu com ele. E o último versículo desse capítulo. Vamos continuando, 18 até o 21. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, os 3 anos que a gente leu, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles
E entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. E não comeram aquela comida. Quando Deus tem um propósito, não adianta. Verso 20. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou, ou, como diz na NVI, permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. 2 coisas para a gente orar. Uma, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos dias Daniel e seus amigos sacrificaram aquela comida para estar só bebendo água e comendo legumes ou coisinha sem graça? Quantos dias? Quantas vezes mais sábios ele e seus amigos foram achados do que os de Babilônia? Alguém acha que isso aqui está por acaso? Para cada decisão, para cada passo dado em direção a Deus e ao seu propósito, para cada coisa que você sacrificar, para cada não para a Babilônia que você der, para cada posicionamento em direção ao que é correto, haverá uma honra da parte do Senhor, haverá uma recompensa da parte do Senhor. Hoje, o cara mais sem graça da galera, vira e mexe, recebe um pedido. Um deles hoje mora onde eu sempre quis morar, no Havaí. Surfista até hoje. Cara precioso. Mas quando a coisa pega, chega o zap, que é uma honra para mim. Rodrigão, cara, tô mal. Ora por mim. Os anos se passaram. E Daniel permaneceu. Os anos se passaram. Os caras que eram os caras da minha época, sua grande maioria hoje estão muito mal. E aquele menino sem graça tem permanecido para ajudar outros a encontrar a verdadeira graça. Talvez fisicamente eu também não sou mais o mesmo. Talvez eles até permaneçam saradões, tatuados e etc. Mas espiritualmente me sinto mais forte do que nunca para poder ajudá-los nas coisas que de fato importam, nas coisas espirituais. Deixa eu te dizer a última coisa. O grande Nabucodonosor passou. Babilônia caiu. Mas o último versículo que nós lemos, o 21, diz que aquele menino, 70 anos no mínimo se passaram, porque agora era o reinado de Ciro, o persa, outro rei, outro império, e Daniel permanecia. E eu me lembro das palavras de João, na sua primeira carta, 1 João 2,17. O mundo passa, escuta esse versículo. O mundo passa e as suas concupiscências, os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Vamos orar. O interessante, Rodrigo, os anos se passam. Baixe sua cabeça, por favor. Só para você entender algo. Os anos se passam. Agora era o reinado de Dário, ou Dario. Daniel não era mais o jovem, mas o velho.
E agora, como um governante em Babilônia, um homem respeitado, por causa da inveja, lançaram ele na cova dos leões. Mas porque ele decidiu permanecer, ele não negou o seu Deus, não parou de buscar o seu Deus e foi lançado numa cova dos leões. Mas como toda decisão na terra, há uma reação, provoca uma reação nos céus, de uma forma ou de outra. Deus o preservou. O rei, quando viu aquilo, olha o que o rei mandou escrever e mandou ser enviado. E olha para onde foi enviado. Se você vai entender algo aqui nessa manhã. Porque a primeira coisa que Deus espera é que você se permaneça firme. Segunda coisa, que você cumpra o propósito. Daniel 6, 25 e diante, só ouça. Diz assim: então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa. Ou seja, por causa de um posicionamento, anos depois, as nações ouviram falar do Deus de Daniel. As nações. Eu quero terminar deixando essa palavra. As nações. Os povos. As culturas. Deus não te fez para ficar a vida toda lutando contra o pecado. Deus te fez para você lutar pelas nações. Se Deus pegou um menino tímido, fraco, de baixa autoestima, que muitas vezes se sentiu rejeitado, e pôs aqui hoje para falar para você, o que Ele não pode fazer através de sua vida? Ousadia? Quem dá é o Espírito de Deus. É a unção quem te garante habilidade, graça, autoridade. Há algumas orações que precisamos fazer antes de liberar vocês. Primeira oração é a que foi feita por mim, foi feita para mim e por mim também. Há quase 24 anos atrás. Quando, numa reunião pequena, alguém perguntou assim: há alguém aqui que quer aceitar Jesus? E eu pensei, que pergunta louca é essa? Aceitar Jesus? Eu acho que eu já aceitei. Nunca vi uma coisa tão estranha. Mas um pensamento veio na minha mente. Aceitar Jesus deve ser uma coisa boa. E eu levantei a minha mão e não imaginava o quanto isso ia mudar a minha vida para sempre.
E eu não quero ser egoísta. Sei que outras oportunidades te serão dadas aqui, mas pelo menos no que diz respeito à minha parte, eu quero também te oferecer essa oportunidade. Por isso que se há alguém aqui que sinceramente compreendeu que não pode mais viver e não quer mais viver sem Jesus, ou vivendo com a vida espiritual por um fio, ora querendo Deus, ora cedendo a Babilônia. Mas se nessa manhã você quer mudar isso, seja entregando pela primeira vez a Jesus sua vida, ou seja, se posicionando para reaquecer a sua fé, eu gostaria que juntos nós orássemos por você. Se há alguém aqui, nesse início de tarde, voltando para Jesus ou entregando a vida a Ele, eu quero te chamar aqui na frente para termos o privilégio de orar por você.